Muito bom dia, pessoal. Aqui quem fala é o professor Gilson e nós faremos hoje a segunda parte, a correção da segunda parte dos exercícios, onde nós temos aí mais 10 exercícios, tá? Então vamos lá. Para uma reunião foram preparados 5 litros de café. Após o consumo de 75% desse café, o restante foi dividido igualmente em 2 garrafas térmicas. Assim, a quantidade de café em ml contida em uma garrafa térmica era de. Então vamos lá. Ele fala que foi preparado 5 litros de café. E depois ele pergunta em ml. A primeira coisa que nós temos que fazer é transformar litros para ml. 1 ml, 1 litro, são 1000 ml. 5 litros, 5.000 ml. Após o consumo de 75% desse café, o restante, ou seja, se foi consumido 75%, o restante é 25%. 75 mais 25, 100. Então vamos calcular quanto que é 25%, que é o tanto que sobrou. Vezes 25 dividido por 100. Então, 0, 0, 0, 25, mais 0, 0, 0, 10. Então, nós temos 0, 0, 0, 5, 2 e 1. Lembrem-se, porcentagem. Multiplico por 25 e divido por 100. Como eu faço para dividir por 100? Corto 2 zeros. Isso dá 1.250. E está dizendo que foi dividido igualmente em 2 garrafas térmicas. Vamos pegar esse valor de 1.250 e dividir por 2. 6, 0, 5, 2, sobra 1. Ou seja, 625 ml. Alternativa B. Tentar não desenquadrar muito aqui. Vou colocar aqui. A média das alturas de 3 amigos é 1,60 m. Se mais um amigo que mede 1,80 m entrar nesse grupo, a nova média das alturas será D. Tem algumas maneiras para fazer esse exercício aqui, tá? Eu vou fazer da maneira que eu acho mais simples aqui para vocês. Então, se a média das alturas das 3 pessoas é de 1,60 m, para eu saber a altura total, somando os 3 juntos, eu faço 1,60 vezes 3. Lembrando, como é média, pode ser que um tenha 1,60, 1,61, o outro 1,59. Só que a média é 1,60. 0,84. Então, somando as 3 alturas, dá 4,80. Tá? Se mais um amigo entrar no grupo, mais um amigo que tem 1,80 m, isso vai dar 6,60. Falei, agora o que eu faço? Lembra que era a média de 3 amigos? Dava 4,80? 4,80 dividido por 3, 1,60. Só que agora entrou mais um amigo, que tem 1,80 m. Então eu somo o 4,80 que eu tinha, mais 1,80. Deu 6,60. E o que eu vou fazer com esse 6,60? Eu vou dividir. Só que um detalhe, como entrou mais um amigo, eu vou dividir não por 3, e sim por 4. Já tinha 3 amigos, entrou mais um amigo, então agora a nossa divisão é por 4. 1, 2, 6, põe a vírgula. 6 vezes 4, 24. A nova altura média é de 1,65. Alternativa D. O relógio de Gustavo atrasa 26 segundos a cada 48 horas. Quanto atrasa em 30 dias?
Então, uma regra de 3 simples. Nós vimos regra de 3 na outra correção, tá? Aqui também tem mais alguns exercícios de regra de 3, tá? Então lá foi bem explicado. Ele atrasa 26 segundos, tá? Aqui eu vou dividir em duas colunas, tá? A coluna de atraso e a coluna de tempo, a cada 48 horas. Quantos dias tem 48 horas? Um dia tem 24 horas, 2 dias, 48 horas. Eu dizer que ele atrasa 26 segundos a cada 48 horas é a mesma coisa de eu estar dizendo que ele atrasa 26 segundos a cada 2 dias. Então ele vai atrasar X segundos, tá? Não sei, em 30 dias. Olha que interessante. Nós temos a nossa regra de 3, tá? Por que tem esse nome regra de 3? É porque eu conheço 3 elementos e tenho que descobrir o quarto elemento. Tá? É uma regra de 3 diretamente proporcional, já falamos sobre isso, tá? Esse vezes esse e o resultado divide por esse. Então, 26 vezes 30, 0, 8, vai 1, 6, 7, dividido por 2. Baixou 0. 390. Nós estávamos falando em segundos. Aqui era a coluna do tempo de atraso em segundos e aqui a coluna dos dias. 390 segundos. Quanto que dá 390 segundos? Então, 390, porque aqui nas alternativas de respostas nós temos apenas minutos, né? Dividido por 60. 6, 60 vezes 6, 360, 30, coloco uma vírgula, 6,5. Então, 390 segundos. Como cada minuto são 60 segundos, eu dividi por 60. Então, deu 6,5, ou seja, 6 minutos e meio. Quanto que representa 6 minutos e meio? 6 minutos e 30 segundos. Alternativa C. A comida que restou para 3 náufragos seria suficiente para alimentá-los por 12 dias. Então, 3 náufragos têm comida suficiente para 12 dias. É como se eu separasse em colunas. Aqui a coluna de náufragos e aqui a coluna de dias. Um deles resolveu saltar e tentar chegar em terra nadando. Com um náufrago a menos, qual será a duração dos alimentos? Então, se um deles não está, nós temos 2 náufragos. Olha que interessante aqui. 3 náufragos têm comida para 12 dias. Se diminui o número de náufragos, o que vai acontecer com o tempo que eles têm de comida? Vai aumentar. Então, diminuir o número de náufragos, o tanto que eles têm de comida, os dias que eles têm para comer, vai aumentar. É uma regra de 3 inversamente proporcional. Porque diminui uma coluna, diminui os valores de uma coluna e vai aumentar os valores da outra coluna. Nós falamos disso na outra correção. Quando a regra de 3 é inversamente proporcional, nós fazemos esse vezes esse e o resultado dividido por esse. Então nós fazemos 12 vezes 3 e o resultado dividido por 2. 12 vezes 3 dá 36. 36 dividido por 2 é igual a 18. Alternativa B. 3 náufragos têm comida por 12 dias. 2 náufragos terão comida por 18 dias. Espero que não esteja muito desenquadrado aí. O fio que caiu aqui na frente, não sei se está atrapalhando. Deixa eu levantar aqui. Eu gravo com fone para tentar diminuir um pouco o ruído externo, tá, pessoal? Então vamos lá. Carol fez o Enem e tinha 90 questões. Ela acertou 70% das questões.
Quantas questões Carol acertou? Bem simples, né? Total de questões era 90, ela acertou 70%. 90 vezes 70. 0,063. Como é porcentagem, eu divido por 100. Resposta, 63. Nós tivemos uma aula só sobre porcentagem também, né? Próxima questão. De novo esse fio, pessoal. Desculpa que aqui tá complicado aqui. Vou colocar alguma coisa mais pesada para segurar ele aqui. Vou colocar um cubo mágico aqui em cima, acho que agora segura. Acho que agora segura. Se em uma escola tem 450 alunos e 20% foram reprovados, quantos passaram? Muito simples também, problema simples de porcentagem. Total da escola, 450 alunos. 20% foram reprovados. Vamos calcular aí quantos alunos foram reprovados. 0, 0, 0. Sobe 1, 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Como é porcentagem, divido por 100. O que significa 90? Não é a resposta. 90 são os alunos que foram reprovados. Ele quer saber quantos passaram. 450 menos 90. Resposta, 360. Alternativa D. Vou trocar essa caneta aqui e pegar uma mais forte. Acho que essa aqui deve estar mais forte. Vamos ver. Se não tiver, eu troco de novo. Quantas motos podem ser licenciadas se cada placa tiver 2 vogais, podendo haver vogais repetidas, e 3 algarismos distintos? Distintos significa diferentes. Então, tem 2 vogais, tá? 1, 2. Podendo haver repetição. Se podem haver vogais repetidas, quantas vogais nós temos? Nós temos A, E, I, O, U, 5 vogais. Então, aqui eu tenho quantas opções de resposta? Também 5, porque ele disse que podem ser repetidas. Eu tenho 5 opções de resposta. E 3 algarismos distintos. Então, faço aqui. Para a primeira opção, tá, de algarismo, quantas possibilidades eu tenho? Eu tenho 10. De 0 a 9 são 10 algarismos. Para a segunda opção, eu já não tenho 10, porque se os algarismos devem ser distintos, aqui com certeza eu já terei usado 1. Então eu tenho 9. E aqui eu já terei usado 2. Então eu tenho 8. Então a gente tem que prestar muita atenção quando ele diz que pode ser repetido e quando ele diz que não pode ser repetido. Ele usa distintos, diferentes. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Nós já tivemos também uma aula de análise combinatória, né, onde eu explicava exatamente isso. Agora basta multiplicarmos. 5 vezes 5 vezes 10 vezes 9 vezes 8. 9 vezes 8, 72. 72 vezes 10, 720. 5 vezes 5, 25. Então, 720 vezes 25. 0, 0 vai 1, 35, 36, mais 0, 4, 14. 0, 0, 0, 1, 8, 1. Resposta, 18.000 possibilidades. Alternativa C. Bem tranquilo o exercício. Só temos que ficar atento à parte que ele diz repetido e à parte que ele diz distinto. Porque um número que a gente coloca aqui muda tudo, tá? Num hospital, existem 3 portas de entrada que dão para um amplo saguão, no qual existem 5 elevadores. Um visitante deve se dirigir ao 6º andar utilizando-se de um dos elevadores. De quantas maneiras diferentes poderá fazê-lo? Muito simples. Ele vai ter que entrar por alguma porta e pegar algum elevador.
Quantas possibilidades de portas ele tem? 3. Quantas possibilidades de elevadores ele tem? 5. 3 vezes 5 igual a 15. Alternativa C. Bem tranquilo. Num clube, o presidente é eleito a cada 4 anos, o vice-presidente a cada 3 anos e o secretário a cada 2 anos. Se em 2020 houve eleição para os 3 cargos, em que ano isso ocorrerá novamente? Muito interessante. Quando a gente vê esse tipo de texto, pessoal, gravem isso. Toda vez que tiver esse tipo de texto, certamente é um problema envolvendo MMC, tá? Então, MMC entre quem? Entre os 4 anos, que é a eleição de presidente, os 3 anos, que é a eleição de vice-presidente, e os 2 anos, que é a eleição de secretário. Então, MMC entre 4, 3 e 2. Por 2, 2, 3 e 1. Por 2, 1, 3 e 1. Por 3, 1, 1 e 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. O que significa esse 12? A cada 4 anos vai ter uma eleição, a cada 3 anos terá outra e a cada 2 anos terá outra. Se esse ano, assim, em 2020, houve eleição para os 3 cargos ao mesmo tempo, quando ocorrerá novamente? Daqui a 12 anos. Então, 2020 mais 12. Isso, zero aqui. Isso nos dará 2032. Alternativa C. E o nosso último exercício. Uma moto percorre 240 km utilizando 20 litros de gasolina. Quantos litros ela precisa para percorrer 360 km? Então, 240 km, ela vai gastar 20 litros. 360 km, X. É uma regra de 3, diretamente proporcional, porque conforme aumenta a quantidade de quilômetros, certamente aumentará o consumo de gasolina. Então é esse vezes esse e o resultado dividido por esse. Então, 360 vezes 20, 0, 0, 2 vem 1, 6, 7. 7.200 dividido por 240. Posso cortar um zero daqui com um zero daqui. 72 por 24 dá 3, 0, abaixo 0, 0. Resposta 30 litros. Alternativa B. E assim nós terminamos a correção. Hoje foi um pouquinho mais rápido a correção, porque os exercícios ali, alguns de regra de 3, tanto diretamente quanto inversamente, já tinha sido extensivamente explicado na outra correção. Tudo de bom e bons estudos.